Boa tarde a todos os que assistem essa transmissão agora, a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Esta live, esse evento, ele tem por finalidade fazer uma apresentação prática do aplicativo AppClean, que é um aplicativo que ele foi desenvolvido pelo nosso colega Mauro Messias, que é promotor de justiça do Ministério Público do Pará, atua na cidade de Altamira. Para os que não conhecem, é onde tem a hidrelétrica de Belo Monte, e é um jovem colega nosso, muito atuante, é autor também de livros de direito, mestre em direito pela Universidade Federal do Pará, e como nós estamos vendo agora, também com esse vasto conhecimento tecnológico. O aplicativo do AppClean, ele já é um sucesso, nós tivemos retorno de outros ministérios públicos, outras unidades do Ministério Público brasileiro que já estão usando o aplicativo, alguns, inclusive, foram autorizados pelo Mauro a colocar o link direto nos respectivos sites das unidades do Ministério Público, e com isso, então, nós queremos compartilhar esse aplicativo de sucesso do Ministério Público do Pará com o Ministério Público brasileiro. Então, saudando a todos e já sem maiores delongas, para aproveitarmos o tempo ao máximo, eu passo a palavra ao Mauro para fazer a apresentação do novo aplicativo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Zé Maria. Oi a todos. O aplicativo ele nasce numa tentativa de corrigir alguns problemas que eu detectei em calculadoras de prescrição, sobretudo de prescrição. Há algumas disponíveis gratuitamente, e me incomodava perceber que, por exemplo, a calculadora do Conselho Nacional de Justiça, que é uma calculadora de envergadura, a gente está falando de um órgão nacional, um órgão muito importante dentro da nossa República, e ali havia, naquele sistema, vários problemas. A gente tem problemas, por exemplo, no cálculo de prescrição de crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. A gente está falando, portanto, de um tema muito caro, de um tema muito importante, não só para a atuação ministerial, mas para a sociedade de um modo geral. Nós temos problemas de cálculos em crimes contra o meio ambiente, a gente tem problemas de cálculos em crimes contra a saúde, crimes previstos na lei antidrogas, e isso me incomodou bastante, sobretudo porque agora, no período da pandemia, os prazos prescricionais, estou falando da seara penal, tá, pessoal, não foram suspensos. Houve suspensão de prescrição extrapenal, mas na área penal a gente não teve esse cuidado legislativo, vamos dizer assim. Não quero entrar no mérito se isso era necessário ou não, não cabe a mim fazer esse juízo, mas cabe a mim dizer que não houve essa suspensão de prazo prescricional. Então, me incomodou duplamente ver que há calculadoras erradas e há calculadoras, portanto, erradas no período da pandemia, onde houve um pequeno decréscimo naquela energia inicial da atuação do Ministério Público. Rapidamente, o Ministério Público se modernizou, conseguiu tomar pé de toda essa situação super diferente que nós estamos vivendo. Nós já retomamos o nosso trabalho integralmente, mas houve uma preocupação ali muito grande com a prescrição. Então, eu pesquisei bastante, eu estudei bastante e consegui desenvolver uma aplicação, um aplicativo, como comumente a gente chama, que é capaz de calcular a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. O que é esse nome longo? É uma das espécies de prescrição. Para não complicar muito o debate, é aquela mais fácil de se observar, é aquela que muitos doutrinadores chamam de caminho de ida. É quando a gente está analisando se houve prescrição entre a data do fato, por exemplo, e o recebimento da ação penal pelo Poder Judiciário, ou entre o recebimento da ação pelo Poder Judiciário e a publicação da sentença penal condenatória. Essa prescrição que é mais simples de se examinar no dia a dia. Mesmo ela sendo muito comum, mesmo ela sendo bastante comum no nosso trabalho, quem é promotor de justiça, os colegas juízes que porventura estejam assistindo, os colegas servidores do MP, advogados, sabem que é muito comum estudar prescrição, e mesmo isso sendo muito comum e relativamente simples, a gente tem sistemas com problemas nesses cálculos. Então, a principal funcionalidade da calculadora, o que me motivou a desenvolver esse sistema foi
o cálculo da PPPA, que é o nome curtinho para prescrição da pretensão punitiva em abstrato, esse nome bem longo, mas que não deve causar nenhum medo para a gente. Adicionalmente a isso, eu desenvolvi mais 3 calculadoras, que são muito úteis no nosso dia a dia também. Calculadora da transação penal. Todos aqui devem lembrar que a transação penal ela ocorre no interior dos juizados especiais criminais, ela é muito comum na nossa prática processual penal. Eu desenvolvi também uma calculadora da suspensão condicional do processo e, mais recentemente agora, nós tivemos, por força de lei federal, ao menos por força de lei federal, o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que já existia entre nós desde 2017, mas que ganhou muita força, muito fôlego, agora no início do ano. E causa muitas dúvidas, eu que particularmente escrevo sobre esse tema, recebo muitas consultas, muitas pessoas me perguntando, Mauro, cabe acordo aqui? Cabe acordo nesse caso? Como é que é? Cabe NPP em tráfico privilegiado de drogas? Cabe NPP em tal hipótese de concurso de crimes? Como é que a gente faz esse cálculo? E de tantas consultas, de tantas perguntas muito legais que a gente recebe, inclusive, quase que semanalmente no CAO Criminal, eu resolvi desenvolver um software capaz de fazer esse cálculo automaticamente. De modo que você não precisa ficar me ligando mais tanto, mandando tanta mensagem, ouvindo a minha voz rouca. Basta você usar o programa e a resposta vai chegar automaticamente para você no seu e-mail. Muitas pessoas perguntam, Mauro, por que tu não colocaste a função para exibir o resultado na própria aplicação, no próprio sistema? Porque o relatório que eu gerei, que eu coloquei para ser gerado, é um relatório extenso. Você tem uma apresentação do sistema, você tem uma representação de todos os campos que você preencheu e, ao fim, você tem um gabarito, vamos dizer assim, precedido por uma conceituação do que seja, por exemplo, o ANPP, do que significa, por exemplo, a transação penal. Então, todo esse trabalho ele é extenso, eu não consigo resumir isso em uma tela de celular com 6, 8 linhas. Perde a qualidade, então eu preferi optar pela ferramenta do e-mail, que é uma ferramenta de trabalho utilizada por todos nós, todo mundo aqui que tem por ofício a função ministerial, todo mundo que trabalha no TJ acessa seu e-mail regularmente, nossos colegas defensores, advogados, então não haverá prejuízo nenhum. E o legal do e-mail é que você pode compartilhar instantaneamente, muito rapidamente, com os seus colegas de trabalho, com a sua equipe. Hoje a gente vive a era da nuvem, então um e-mail, uma conta de e-mail é compartilhada muitas das vezes por vários usuários. Eu e o meu assessor e a minha auxiliar de administração, nós temos uma conta de e-mail, por exemplo, então os e-mails que eu recebo ou que eu envio são também acessados pela minha equipe. Então a ferramenta eleita foi o e-mail, ok? Vamos aqui operar um pouquinho a calculadora para vocês entenderem bem como ela funciona. Não precisa instalar nenhum aplicativo no seu celular, nada na sua máquina, aí no seu computador. Basta você acessar esse endereço que está, por exemplo, na minha conta no Instagram, você pode acessar lá, está na página do CAO Criminal, está o link representado lá no site do CAO Criminal do MP do Pará. Então, basta você acessar esse link e operar a calculadora tranquilamente, sem precisar fazer nenhum cadastro, criar nenhum perfil, nada demorado desse tipo. É instantâneo, é bem rápido, é bem tranquilo. Você pode, por exemplo, optar pelo novo cálculo da prescrição da pretensão punitiva abstrata, PPPA. Como eu falei, a hipótese mais comum no nosso dia a dia forense, ministerial. E aqui você inicia colocando o seu e-mail. Veja que não precisa necessariamente ser o e-mail do Mauro, do Zé Maria, da Mônica, da Maria José, não precisa ser o nosso e-mail, pode ser o e-mail, por exemplo, do meu assessor, eu quero mandar um cálculo para o meu assessor, ou então eu quero que o meu assessor me encaminhe os cálculos que ele realiza, você pode inserir o e-mail que você desejar. Então aqui, por exemplo, eu vou inserir um e-mail particular, certo? Um e-mail qualquer. Vou colocar um pronome de tratamento qualquer, só para fazer a demonstração. O número do processo e o nome do imputado são campos facultativos, você não é obrigado a colocar isso, eu não exijo no sistema que você preencha esses dados, porque são dados sensíveis, muitas das vezes você não quer colocar o nome do imputado por questão de sigilo, ou porque não quer revelar de fato. Você que está me ouvindo pode ser um imputado, pode ser um réu e quer fazer o cálculo da prescrição do seu caso,
Então, você realmente não precisa colocar aqui a informação e o número do processo, da mesma forma, você não precisa colocar. Atente que o número do processo ele é na forma de números. Se você inserir uma quantidade de dígitos, por exemplo, que seja superior a 20, o sistema não permitirá que você prossiga, porque a numeração do CNJ ela possui 20 dígitos. Então, você não conseguirá avançar, ok? Data de nascimento do imputado, você pode colocar aqui a data do caso, pode ser essa, por exemplo. O delito cometido, você possui uma listagem com 1.098 delitos classificados por nome iuris, capitulação penal, pena máxima, pena mínima, a multa alternativa ou não, enfim, uma sucessão de classificações que eu inseri para que você possa, dentro da calculadora, ter acesso ao rol, creio eu, de todos os crimes do nosso ordenamento jurídico. Os únicos que não estão aí são os crimes do Código Penal Militar, porque não fazem parte da nossa atuação diária no cálculo criminal, na minha promotoria, então não tive esse interesse ainda de inserir. É um trabalho para o futuro, quando eu tiver mais tempo para colocar esses delitos na calculadora. Mas nós temos 1.098 crimes. Todos os delitos, por exemplo, com os quais você já trabalhou, muito provavelmente estão aí. Nós podemos fazer uma brincadeira, testar alguns delitos, se alguém quiser mandar no chat, na conversa, na caixa de diálogo, a gente pode testar aqui, você verá que há vários delitos. Nós vamos começar aqui com o 171, estelionato, por exemplo. E nós temos uma sucessão de perguntas que permitirão que você calcule adequadamente a prescrição da petição punitiva. Vou dar um exemplo. Se você for agora à calculadora do CNJ, por exemplo, que é uma calculadora gratuita também, que está disponível na web para todos, e inserir na calculadora do CNJ o crime de racismo, por exemplo, a calculadora do CNJ fornecerá a você um prazo prescricional. O que é muito curioso, o que é completamente errado, porque o crime de racismo, nós sabemos, por mandamento constitucional, ele é imprescritível. Então, um dos principais problemas da calculadora do CNJ é que o sistema de lá não consegue prevenir que você cometa, por exemplo, esse erro. Eu estava respondendo uma consulta semana passada de um colega que conversava comigo e de repente esse colega mencionou a palavra prescrição junto com o crime de racismo. E eu falei, opa, não pode porque é imprescritível. E é um erro que nós podemos cometer. Apesar de ser uma lição muito clara na Constituição, às vezes a gente esquece, pode acontecer esse erro, como aconteceu com um colega semana passada. Então, a calculadora do CNJ não consegue prevenir você desse pequeno problema, vamos dizer assim, de modo que ela apresentará um prazo prescricional para o crime de racismo, que é inconcebível. Então, no caso do crime de estelionato, nós não temos nenhum caso para esse quesito, vamos responder não. Trata-se de crime de competência do Tribunal Penal Internacional, também a hipótese de prescritibilidade. A terceira, nós temos 3, 2 já coloquei no quesito anterior e a terceira é essa. Aqui é um campo muito interessante, é crime contra a dignidade sexual de criança ou adolescente. Por que eu inseri esse campo? Porque, como bem apresentou a doutora Paloma Sacalém, uma excelente promotora que nós temos aqui no Estado, a prescrição para esses tipos de delito aqui, de crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente, ela é diferenciada. Ela é calculada de uma forma especial. E, por exemplo, na calculadora do CNJ, que eu vou utilizar aqui, vou repetir bastante como exemplo, por ser um órgão nacional, por ser um órgão muito importante, ela falha. Vocês podem conferir aqui na calculadora Epicrim, aqui na aba de vídeos, vocês poderão conferir o vídeo, por exemplo, que a doutora Paloma gravou sobre esse quesito específico, mostrando como a calculadora do CNJ erra nesse especial. Vamos marcar que não, porque o estelionato não faz parte desse campo. É crime permanente? Não, também não é crime habitual. O crime habitual, novamente, possui uma especificidade. Foi o vídeo que o doutor Adriano Lana gravou explicando como a calculadora Epicrim consegue responder adequadamente cálculos prescricionais em crimes habituais. Nós temos, por exemplo, uma operação que nós fizemos em Altamira, combatendo alguns crimes praticados por estabelecimentos comerciais que vendiam produtos médicos e serviços médicos, mesmo sem prescrição, sem receita médica, e para profissionais que não eram médicos. E esse delito, por exemplo, é uma clara hipótese de crime habitual.
Então, se eu, por exemplo, promotor em Altamira, ou os colegas de Altamira se nós quiséssemos calcular a prescrição desse caso, nós falharíamos. A calculadora apresentaria um dado errado. No sistema EPCRIM, isso não acontece. É crime tentado, no caso, não é. E vamos colocar um dia em que o crime se consumou. Vamos colocar aqui um dia qualquer. Não há causa especial de aumento, não precisamos ir a esse ponto agora. Se nós quisermos ir, nós veremos que as causas de aumento na calculadora estão representadas com bastante detalhes, inclusive com a hipótese específica, essa aqui que está o mouse, 1 ano por milhar de hectare, que é uma hipótese, a única hipótese que há no nosso ordenamento jurídico, que é a hipótese da Lei de Crimes Ambientais, onde no crime de desmatamento você aumenta a pena em 1 ano por milhar de hectare excedente a quantidade de 1.000 hectares. Então, fica um pouco complicado agora, falando rápido, mas se você olhar na Lei de Crimes Ambientais, você vai perceber que há essa causa de aumento específica. E o doutor Antônio Dias, promotor muito combativo na área de crimes contra o meio ambiente, ele gravou um vídeo explicando como a calculadora do CNJ erra, por exemplo, nesse especial, no cálculo desse tipo de crime. Então, nós vamos, por enquanto, aqui assinalar não nos interessa colocar nenhuma causa de aumento agora, como também não interessa colocar causa de diminuição. Há aqui a hipótese de arrependimento posterior. Um colega defensor público está gravando um vídeo sobre isso, explicando por que esse quesito é importante, ele não é considerado em outras calculadoras, e não houve recebimento da ação penal, colocaria aqui não. Também não houve período de suspensão prescricional. Mauro, por que esse quesito é importante? Porque nós sabemos que a suspensão da prescrição, como o próprio nome diz, ela obsta a continuidade, o desenrolar dessa prescrição. E nós temos agora uma nova hipótese de suspensão da prescrição antes do recebimento da ação penal, que é justamente o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Nós temos essa hipótese agora e ela não vem contemplada em outras ferramentas, porque é uma hipótese muito recente, e eu tive cuidado de inserir no nosso sistema para que a gente tivesse sucesso no cálculo de casos onde você, promotor de justiça, você, promotora de justiça, entabulou um acordo com um colega advogado, uma colega advogada, um colega defensor, uma colega defensora, e então o caso ficou com o seu prazo prescricional suspenso. Então, há um campo aqui específico para isso. Assim que você apertar calcular, você instantaneamente receberá um e-mail. Eu abro aqui a tela para vocês verem o de teste que eu fiz há pouco. Você receberá um e-mail, por exemplo, com o cálculo da transação penal, com o cálculo do acordo de não persecução penal, com o cálculo da PPPA, que é a prescrição da petição punitiva, com o cálculo da suspensão condicional do processo, um relatório detalhado, que apresentará ao sistema, informará os campos preenchidos por você, para que você tenha o cuidado de ver se de fato o que você colocou no sistema está sendo objeto do cálculo aqui, da calculadora EPCRIM, para que nós possamos ter essa segurança, portanto. E na segunda parte você tem, a conceituação, por exemplo, da transação penal, juntamente com a resposta de se cabe ou não transação penal. Estou pegando aqui um caso aleatório, um caso qualquer. Então, vejam, a sistemática é bem simples. Basta você preencher o sistema e imediatamente você recebe um e-mail conforme você indicou, conforme o endereço que você indicou, e você poderá copiar ou colar o teor daquele e-mail. Por exemplo, se você está analisando um caso de transação penal, você poderá copiar a conceituação da transação penal, poderá copiar se cabe ou não essa hipótese de acordo de não processar, e tudo isso você coloca na sua minuta e pronto. É bem prático, é bem simples. Eu tenho muita satisfação em contar a vocês agora, em primeira mão, que eu acabo de receber um e-mail do setor técnico do MP de São Paulo. Eu estive conversando com o Rogério, com o doutor Rogério Sanches, na verdade, desculpa a formalidade, e ele reencaminhou a minha mensagem para a divisão de informática do MP de São Paulo, e o colega técnico responsável já solicitou o código HTML da calculadora, que é uma expressão técnica, não importa agora, e muito em breve a calculadora vai estar disponível também no site do MP de São Paulo, no CAO Criminal do MP de São Paulo. Eu sempre peço para que a calculadora ela fique disponível nos CAOs criminais, porque eu tenho aprendido muito que o trabalho no CAO criminal é fantástico, tenho, inclusive, ficado muito satisfeito com isso, então eu peço sempre para a calculadora ficar nesse setor específico. Como eu mostrei há pouco, você possui outras funcionalidades aqui.
não só a calculadora da prescrição. Você tem a transação penal, a da suspensão contra o processo e do NPP. Nós inauguramos recentemente, eu conversava com o Zé Maria sobre a importância de colocar isso, uma funcionalidade na transação penal. Agora, se você quiser fazer um cálculo de transação penal, um cálculo qualquer, você pode receber automaticamente uma sugestão abstrata, claro, de proposta de transação penal, com base em 5 critérios objetivos que eu capturei e coloquei aqui no sistema. Quais são esses critérios que vão auxiliar a ver se no seu caso cabe transação penal e se no seu caso qual seria o valor adequado? Vamos lá. Rendimento médio real mensal do trabalhador brasileiro. Quanto ganha o trabalhador brasileiro no país? R$ 2.323, segundo o IBGE, dado de 2020, primeiro trimestre. Segundo dado, importante para calcular o valor da prestação pecuniária, o fôlego financeiro daquela pessoa. Se ela possui dependentes, por exemplo, essa quantidade de dependentes é considerada pela calculadora com base em um critério objetivo também. Terceiro critério que eu inseri, o IDH renda daquele município onde o crime ocorreu. Por exemplo, nós vamos fazer o teste aqui. Se você preencher os dados aqui no caso de transação penal, você verá que, ao fim do preenchimento, aparecerá o campo perguntando para você o local do crime, a unidade federativa em que aquele crime ocorreu. Com base nessa resposta, você poderá, deixa eu só subir aqui a tela para aparecer para vocês, com base nessa resposta, você poderá, unidade federativa que o delito ocorreu. Você pode indicar, por exemplo, Itaituba, onde meu colega Alan Jones trabalha. Deixa eu subir aqui a tela. Aqui, Itaituba, estado do Pará. Você poderá obter um cálculo de prestação pecuniária com base na realidade de Itaituba. O valor a ser pago em Itaituba é diferente, por exemplo, de Banaboriú, que por sua vez é diferente de Altamira, onde eu funciono como promotor de justiça, e assim por diante. Então, como terceiro critério, nós temos o IDH renda. Como quarto critério a ser considerado nessa funcionalidade nova, nós temos a gravidade abstrata do crime. Isso é considerado e você recebe a sugestão com base nessa informação que você deu. E já falei também há pouco a eventual existência de dependente, caso trate de pessoa física. Então, isso também é considerado e você receberá por e-mail uma sugestão de valor a título de prestação pecuniária. Então, você está na correria da audiência, você naquela ocasião, desculpa, que você precisa fixar um valor, você precisa fazer uma proposta, você não tem critério, você de repente é novo no município, não sabe o valor que é praticado em sede de transação penal, você tem dúvidas se o valor que você pratica é justo, ou é, pelo menos, orientado objetivamente falando. Então, você usa a calculadora, já consulta que valor pode ser interessante, e ela apresentará uma resposta para você. Nós podemos fazer um teste já, conforme seja a vontade de vocês aí, se tiverem paciência, um tempinho, já que eu acabei tomando um pouco tempo de vocês, se quiserem, é só colocar aí na mensagem que a gente faz alguns testes aqui já, conforme a solicitação de vocês. E uma outra funcionalidade, que é recente também, que também está em versão beta, ou seja, fase de testes, é o alerta de prescrição. O alerta de prescrição ele é bem interessante. Se no seu cálculo prescricional o fim do prazo prescricional estiver próximo, ou seja, igual ou menor a 90 dias, você receberá um alerta dizendo, olha, cuidado, a prescrição está se avizinhando, você precisa adotar alguma medida. E a calculadora avança ainda dizendo para você que medida é essa. Se é o recebimento da ação penal, se é a publicação de uma sentença penal condenatória, de repente a sentença ainda não foi publicada, ela apenas foi prolatada pelo juiz e está guardadinha no gabinete dele. Com a indicação da calculadora, você pode lembrar, poxa vida, o juiz manteve a sentença na calculadora não, no gabinete dele, e ele precisa publicar essa sentença. A sentença, nós sabemos, a sentença ela é publicada em mãos do escrivão, segundo o nosso CPP. Então, o juiz tem que correr e entregar na mãozinha do escrivão aquela sentença para ele poder registrar no livro e ela ser considerada, então, publicada. Essa indicação ela é feita na calculadora, ela é bem específica nesse ponto. Então, é uma nova funcionalidade também que nós inserimos e que pode ajudar, com certeza, muita gente. Eu tenho acompanhado algumas consultas e, gente, é impressionante. Há muitos casos de prescrição.
há casos em que a prescrição está se avizinhando e a calculadora ela consegue alertar o colega promotor, o colega juiz, o colega defensor, o colega advogado sobre isso. E há casos de prescrição que você sequer se deu conta. Por exemplo, o processo já está rolando, já está na fase, já está próximo da sentença e a prescrição ocorreu entre a data do fato e a recebimento da ação penal. Ocorreu lá atrás e você nem percebeu. Então, a calculadora ela ajuda a fazer todos esses cálculos, que são cálculos complexos, são cálculos que dão trabalho, apesar de, em princípio, a gente achar que algumas coisas são simples, na verdade elas são bem enroladas, a gente pode fazer algumas brincadeiras aqui. Posso usar o Zé Maria, o chefe, como teste. Se ele permitir, a gente faz umas brincadeiras aqui para ver como realmente pode ser enganador fazer cálculos de prescrição, fazer cálculos de transação penal. Eu conversava com a minha esposa sobre isso ontem. Eu me engano, eu programei a calculadora, eu fiz todos os cálculos, eu montei o sistema, e às vezes eu me pego olhando, nossa, será que eu estou fazendo corretamente isso aqui? E quando eu vejo, de fato, eu já havia registrado esse dado, é assim mesmo. Então, não confie tanto no seu potencial de cálculo de prescrição, de transação penal, de ANPP, de suspensão, quanto do processo, porque você pode se enganar. Nós somos falíveis, a nossa mente nos trai muitas das vezes, e o bacana da calculadora é poder mostrar isso. Poder mostrar isso para você. Apresentando algumas coisas interessantes aqui na página, que vocês possuem o link. Nós temos a quantidade de consultas realizadas. Até às 15 horas de hoje, nós tínhamos 142 consultas realizadas no total, é um número bem legal. A gente está ajudando muita gente, a gente consegue ajudar muitos colegas, há colegas do MP brasileiro inteiro fazendo consulta, há colegas do TJ, há colegas advogados fazendo consulta, defensoria pública. Eu inseri aqui um glossário jurídico para que você possa entender um pouquinho o que é a PPPA, o que é ATP, transação penal, o que é a suspensão do processo, assim por diante. Coloquei a citação doutrinária, caso você queira utilizar, caso você queira colocar na sua conceituação. Faço referência aqui aos apoiadores, no caso o CAU Criminal do MP do Pará. Se você quiser ser um apoiador, se você quiser colocar a aplicação no seu site, ela é gratuita, ela não possui fins lucrativos algum, é um sistema que, na verdade, nasce num projeto que eu estou desenvolvendo e que é para qualquer pessoa que queira colocar no seu site, fazer divulgação, a gente recompensa você colocando uma singela homenagem aqui como apoiador. Nós estamos já no Brasil inteiro com a aplicação, então muita gente está usando, muita gente está gostando. E, por fim, eu apresento aqui as funcionalidades em versão beta para que você esteja ciente de que remotamente pode acontecer algum bug, pode ter alguma imprecisão nessas duas funcionalidades que eu coloquei aqui, mas, graças a Deus, até agora tem transcorrido tudo bem. Sempre que você desejar, você pode mandar uma mensagem pelo aplicativo ou mandar uma mensagem para mim mesmo, no meu e-mail funcional, no Instagram, eu vou poder te ajudar, caso aconteça algum problema, e a gente fica à disposição. Zé Maria, é contigo. Dê as ordens, conduza. O áudio. Obrigado, Mauro. Parabéns pela iniciativa, pela apresentação também muito prática, muito dinâmica, como é o seu perfil. Eu quero agradecer aqui a presença dos colegas dos Ministérios Públicos de outros estados. Eu olhei agora no chat, nós temos colegas aqui do MP de Roraima, do MP do Paraná, do MP do Mato Grosso do Sul, do MP de São Paulo, do MP do Rio Grande do Sul, e os colegas estão realmente prestigiando e acreditando nesse trabalho que está sendo feito. Também identifiquei aqui na live colegas do Ministério Público do Pará, das mais diferentes regiões do nosso estado, também prestigiando esse seu trabalho para o CAO criminal. Esse trabalho do Mauro, ele vai na linha, né, Mauro? O Mauro sempre destaca a importância de estar dentro do centro de apoio, um trabalho dessa envergadura, por conta de que, quando nós chegamos ao centro de apoio operacional, chegamos com esse objetivo de apresentar soluções, apresentar um trabalho que possa, de fato, dar apoio técnico, apoio operacional aos membros do Ministério Público no exercício de suas atividades. Sobretudo, a dificuldade que nós temos num estado do tamanho, da dimensão do estado do Pará, e com todo esse desafio que é servir a sociedade do estado do Pará. E a ferramenta vem
como esse apoio técnico operacional à consecução desses objetivos. Eu queria começar as perguntas para o Mauro, eu vou começar a ler no site, no chat, as perguntas que tem, mas eu queria que o Mauro explicasse rapidinho com relação à disponibilidade da calculadora nas lojas de aplicativos de celular para também serem baixados, além dos sites que estão disponíveis. Legal, excelente pergunta. A gente tem a opção de fazer o download pelo Google Play para usuários Android. Então, se você tem um celular Android, como o meu, por exemplo, que é Android, você pode ir no Google Play, baixar rapidamente, é um arquivo bem leve, e lá você terá a calculadora. Ela iniciou assim, ela iniciou no celular, e eu consegui transportar para a plataforma web. Então, agora, você, mesmo tendo um iOS, que são os usuários da Apple, você pode utilizar pela plataforma web, não precisa ter o aplicativo no seu celular Apple. Então, resumidamente, para não complicar muito, qualquer pessoa pode acessar o AppCrim. Basta você ter conexão com a internet. Qualquer pessoa pode acessar. Basta você colocar no seu navegador o endereço do AppCrim, ou digitar no Google AppCrim, e aparecerá o site, você poderá fazer o cálculo ali. Você pode ter acesso à calculadora no site do Cálculo Criminal do MP do Pará. Você poderá ter acesso, muito em breve, talvez amanhã, não sei, no site do MP de São Paulo, conforme a velocidade do técnico que falou comigo mais cedo, um pouco antes da live. Lá no site do Cálculo Criminal de São Paulo, do MP de São Paulo, desculpa, você poderá também ter acesso à calculadora, poderá operar ela no próprio site sem ser redirecionado. E se você preferir operar no celular, você pode baixar no Google Play para usuários Android. Ainda está em desenvolvimento para a plataforma iOS, para quem usa Apple. Porque a minha preocupação foi primeiro contemplar a plataforma web, ou seja, qualquer pessoa pode usar o navegador. Porque muita gente perguntava assim, Mauro, principalmente os colegas assessores e servidores, Mauro, se eu ficar no celular mexendo aqui, ó, a calculadora AppCrim, e o meu chefe me olhar no celular, o que eu vou dizer para ele? Que eu estou mexendo na calculadora? Ele não vai acreditar, ele vai pensar que eu estou brincando de Candy Crush, vai pensar que eu estou fazendo qualquer coisa no Zap. Então, a plataforma web, ela tem essa vantagem de você, que usa, por exemplo, 2 monitores, abrir em um monitor a calculadora AppCrim, no outro a minuta do seu caso penal, a minuta do seu arquivamento, da sua manifestação qualquer, da sua decisão judicial, da sua petição como defensor público, enfim. Você pode abrir na mesma janela, no seu notebook, por exemplo, em abas distintas, a calculadora. Então é super tranquilo, não precisa instalar nada, não precisa criar perfil, não quero nada de você, eu quero só que você use e coloque lá os seus dados, e basta você inserir seu e-mail, não te peço mais nada. Nem mesmo os dados sensíveis ficam registrados. Os dados sensíveis você só coloca se você quiser. Quais são eles? Repetindo, o nome do imputado, o nome da pessoa imputada, do réu, do acusado, e o número do processo. Eu repito, você não é obrigado a colocar, você coloca se você quiser que apareça no seu relatório. Mauro, registro também aqui a presença, que nos honra, né, dos colegas do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, de Pernambuco. É o seguinte, Mauro, tem campo para inserir as causas de suspensão e interrupção da prescrição? Maravilha, excelente pergunta. Todas as causas suspensivas, elas estão contempladas na calculadora. Todos os períodos em que uma causa suspensiva pode ocorrer estão contemplados na calculadora. Se você for, por exemplo, acho que o compartilhamento de tela encerrou aqui, a gente consegue, Zé Maria, abrir de volta o compartilhamento de tela para eu exibir isso para os colegas? Não sei se é possível. Sim. Para eu mostrar especificamente essa pergunta, que ela é muito interessante. Não sei se... Pode abrir, Mauro. Possível. Pode abrir novamente. Eu vou... Só não estou conseguindo aqui, eu acho que alguma configuração dos nossos colegas técnicos da informática, que eu não consigo aqui abrir. Mas, se não for possível, não tem problema. Vou explicar aqui bem rapidamente. Cada vez que você colocar um marco interruptivo, por exemplo, cada vez que você informar que a denúncia foi recebida, que houve publicação da sentença penal condenatória, cada vez que no aplicativo você informar isso, abrirá automaticamente uma nova aba para que você declare se houve suspensão prescricional. Por exemplo,
entre a decisão de recebimento e a sentença penal condenatória. Então, digamos que você está preenchendo a calculadora e você coloca, sim, Mauro, houve recebimento da ação penal. Ok, eu vou te perguntar no sistema se entre o termo inicial da prescrição, ou seja, entre a data da consumação do fato, por exemplo, e o recebimento da ação penal, se entre esses dois períodos houve período de suspensão. Na aplicação, isso é automático. Aparece essa pergunta para você preencher. Se você preencher, por exemplo, se você informar que houve sentença penal condenatória publicada, aparecerá um campo perguntando para você, Zé Maria, entre a decisão de recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, houve período de suspensão da prescrição? Você vai poder responder tranquilamente que sim ou que não, e se for positivo, indicar entre quais datas essa suspensão ela ocorreu. Então, não se preocupe, isso é bem tranquilo, inclusive foi a funcionalidade que deu mais trabalho, você calcular todos os períodos de suspensão que podem ocorrer. Nós sabemos que há vários marcos interruptivos, nós sabemos que os marcos interruptivos eles são muito complexos de se interpretar, porque há uma análise obrigatória de lei penal no tempo. Se você bem lembrar, por exemplo, no Código Penal, é uma pena que a tela não está compartilhada aqui, mas se você recordar... Mauro, o nosso pessoal técnico está informando que o seu computador está liberado para você abrir a calculadora. Está liberado? E fazer o compartilhamento que está liberado. Maravilha, vou tentar aqui então para mostrar lá para vocês. Enquanto eu falo aqui. Mostrando. Maravilha, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, acho que agora foi. Aproveitando, enquanto abre apareceu a tela, aqui agora? A Renata pergunta também, ela complementa a pergunta, e se estiver preso por mais de um período, consegue incluir mais de uma vez esse campo? Sim, a possibilidade de inserir mais de uma vez o período de suspensão. Se essa for a pergunta, se eu entendi bem, é possível sim inserir mais de um período dentro daquele intervalo. Então, veja só, é a Renata, né, que perguntou. Veja só, Renata, você pode ter períodos de suspensão antes do recebimento da ação penal, agora com o novo ANPP, você pode ter um período de suspensão entre o recebimento e a sentença penal condenatória, a publicação dela, quero dizer. Você pode ter uma suspensão entre a publicação da sentença penal condenatória e a aprovação do acórdão confirmatório da sentença penal condenatória. Então, você pode ter vários períodos de suspensão, todos eles são contemplados na calculadora. Da mesma forma, você pode ter vários períodos de suspensão dentro de um mesmo intervalo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa situação hipotética, você pode ter um período de suspensão antes do recebimento da ação penal por obra do ANPP, e de repente, por alguma consideração judicial, por algum requerimento do Ministério Público, foi concedido, foi oportunizado um novo ANPP, ou pelo menos um novo cumprimento das obrigações. E então você tem um segundo período de suspensão. Isso tem que ser levado em consideração, claro. Isso é possível de fazer na calculadora também. Se eu não tiver respondido adequadamente, só falar no chat que eu complemento, mas eu acho que era isso que ela queria saber, se é possível ter mais de um período de suspensão dentro do mesmo marco interruptivo, dentro do mesmo intervalo de interrupção. Consegue fazer uma demonstração aí? Consegue fazer uma demonstração? Consigo, vamos lá, deixa eu abrir aqui a calculadora. Enquanto isso, eu quero só mostrar o artigo que eu havia mencionado, da interrupção da prescrição na hipótese do 117.4. Se a gente observar bem aqui, olha a vigência da lei 2007. Esse é um caso que um colega professor advogado está gravando o vídeo para exibir para vocês. Olha o caso que eu passei para ele. Se você cometeu algum crime antes de 2007, antes da vigência dessa lei aqui, por exemplo, você terá, eu acho que o compartilhamento de tela aqui parou, deixa eu ver se ele volta. Deixa eu ver se volta aqui o compartilhamento. Eu vou continuando aqui para não interromper a fala. Se a pessoa cometeu um crime antes de 2007, caso haja um acórdão condenatório recorrível, por exemplo, ele não poderá funcionar como marco interruptivo. Na calculadora, nós temos esse critério. Se você preencher que o crime em análise ele ocorreu antes do advento dessa lei, a Lei 11.596 de 2007, a calculadora ela interpretará que você não pode considerar esse período como um marco interruptivo. Então, eu estou aqui tentando complementar a pergunta que foi feita antes da Renata. Sobre a pergunta da Renata, eu quero só exibir aqui o compartilhamento para ficar evidente.
Veja se apareceu aí, Zé Maria, por favor. Sim, Apareceu? sim. Maravilha, sim. Vamos lá. Novo cálculo da PPPA. Vou pular a parte do e-mail, que não interessa agora. Vou inserir o delito de homicídio. Deixa eu subir aqui. 121. Vou dizer que ele não preenche nenhum desses critérios aqui padronizados, já que eu já inseri. Esse crime foi consumado em 2000. E aqui embaixo, eu vou colocar que houve o recebimento da ação penal. Vejam bem, quando eu coloquei a informação sim em recebimento da ação penal, automaticamente abriu esse campo. Houve período de suspensão prescricional anterior à fase de recebimento da ação penal, então a calculadora já está interpretando que, por você ter marcado sim, existe a possibilidade de um período de suspensão entre a consumação do crime e o recebimento da ação penal. Você dirá, por exemplo, que sim, que houve período de suspensão. A calculadora perguntará para você, então, o início do período e o fim do período. Logo em seguida, ela pergunta, houve um segundo período de suspensão desta mesma espécie? Ou seja, foi o caso do NPP que eu falei há pouco para a Renata. Renata, se você, por algum caso bem estranho, estou falando aqui de uma hipótese bem hipotética, tá? Só para ilustrar. Se você tiver 2 cumprimentos de ANPP antes do recebimento da denúncia, uma hipótese bem remota, portanto, você pode contemplar isso na calculadora. Na calculadora do CNJ, você sequer tem essa possibilidade. Você sequer pode inserir causas de suspensão da prescrição antes do recebimento da ação penal. Não há esse campo na calculadora do CNJ. Você não consegue, portanto, contemplar casos de ANPP. Ou seja, você pode causar alguma prescrição, algum cálculo de prescrição aqui, pode aparecer um resultado incorreto e, portanto, prejudicar o interesse da sociedade em ver uma resposta penal para aquele caso. Consegui responder, Zé Maria, a pergunta? Deu para ver que há mais de um campo? Sim, deu para ver, deu para entender como funciona. Deu para entender. Isso, ela até confirmou aqui conosco. O registro também, estão presentes aqui vários colegas, coordenadores de Centros de Apoio Operacional Criminal de outros ministérios públicos brasileiros. Nós temos um grupo nacional, que é o GNCCRIM, Grupo Nacional de Coordenadores de CAOs Criminais, que é um grupo do CNPG, Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, e os colegas também estão assistindo aqui com interesse de compartilhar esse aplicativo nas demais unidades do Ministério Público. Estão todos já cientes que o aplicativo está liberado para inserção nas respectivas páginas dos demais ministérios públicos. A Renata segue perguntando aqui, nossa colega lá do MP do Mato Grosso do Sul, ela pergunta também o seguinte, ela faz a pergunta por conta do artigo 116, parágrafo único, que determina que a prescrição não corre enquanto preso por outro motivo. Na prática, aí ela completa, acaba que nos deparamos com indivíduos que ficam presos vez ou outra. Excelente pergunta. Renata, a nossa calculadora, ela cuida apenas da PPPA. A gente não pode falar ainda de trânsito em julgado da sentença, essa hipótese que você mencionou no parágrafo único do 116. Nós ainda não temos essa funcionalidade. A funcionalidade que nós estamos oferecendo no EPICRIM é apenas a PPPA. Nós não falamos, por exemplo, de prescrição virtual, de prescrição retroativa, ainda não temos essas funcionalidades, ok? Então, não seria o caso de aplicar ou de pensar no parágrafo único do 116, porque aí não tem nenhum cabimento na PPPA, ok? Ok, perfeito. Obrigado, Mauro. Bem, pessoal, nós podemos, então, encerrar. Eu quero aqui registrar mais uma vez um agradecimento, um parabéns ao Mauro Messias. O Mauro, como deu para perceber, é um colega nosso dinâmico, estudioso, atuando bastante, não só na atividade FIM, lá na Promotoria de Justiça de Altamira, mas também no Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Pará, prestando apoio aos colegas de todo o Estado. E nessa visão, nessa vivência de tanto apoio técnico operacional, ele, então, dimensionou aí, imaginou e
conseguiu realizar esse sonho de fazer essa calculadora aí de prazos. Ele se inspirou em outras calculadoras que já existem, procurou aperfeiçoar os mecanismos, corrigir, fazer alguns ajustes necessários para entregar um produto que contemple as nossas necessidades diárias. O Mauro Messias é um pioneiro no acordo de não persecução penal aqui no estado do Pará, um dos pioneiros no Brasil também, escreve sobre a matéria, é autor. Então, Mauro, eu desejo que você siga assim, sempre servindo à sociedade, sempre servindo à instituição e nos presenteando com instrumentos que melhorem as nossas atividades de trabalho. Quero agradecer também aos colegas do Ministério Público do Pará, de todo o estado que estão presentes, que nos acompanham aqui, que acreditaram nesse trabalho do Mauro, estimularam esse trabalho do Mauro, todo mundo acompanhou esse trabalho aí, o Mauro é muito querido aqui no Pará. Eu agradeço, então, aos colegas que estão presentes. Agradeço também em relação aos colegas do Grupo Nacional de Coordenadores de Cálculo Criminal que estão presentes, aos colegas do Ministério Público de outros estados presentes e também defensores públicos, juízes, advogados que estão presentes na live. E agradeço aí a confiança, a presença de todos e vamos seguindo, construindo coisas boas para melhor servirmos à sociedade paraense. Antes de encerrar, eu vou dar a palavrinha rápida aqui para o Mauro, para ele se despedir e, em seguida, a gente pode fazer o encerramento da live. Obrigado, Zé Maria. Eu quero agradecer a presença de todos e de todas que puderam prestigiar esse trabalho, que é nosso, é para todos nós, é gratuito, é absolutamente gratuito, está disponível para ser instalado nos sites dos CAOs criminais. Eu peço sempre que seja nos CAOs para poder prestigiar essa divisão, esse ramo, esse órgão auxiliar que é muito importante. Então, se você trabalha no CAO criminal, se você tem contato com um colega do CAO criminal do seu estado, dê o toque lá, coordenador, vamos colocar a calculadora Epicrim aqui, que é gratuito, 0800, o Mauro passa o link, é um link de uma linha, se quiser o código HTML, que é uma expressão mais específica, também tem uma linha, só 2 linhas, é bem tranquilo, e o objetivo é ajudar, melhorar, tornar mais fácil o nosso trabalho, otimizar um pouquinho. Se você tem alguma resistência com calculadoras, com máquinas, Mauro, uma calculadora, a máquina está tomando nosso trabalho, daqui a pouco não tem mais advogado, promotor, juiz, porque tem calculadora para tudo. Não, a calculadora ela foi programada por uma pessoa, ela serve a gente, ela serve ao nosso propósito, ao nosso trabalho, ela pode ser continuamente aperfeiçoada pelas sugestões de vocês, pelo trabalho de vocês. Então, ela é só um instrumento, ela é só uma ferramenta. Então, se você ouvir por aí, calculadora, negócio de máquina, está tornando o direito chato. Não é bem isso. É só uma ferramenta, é só um trabalho para nos ajudar. Algo que poderia durar 30 minutos, há testes feitos que mostram que servidores, que promotores demoram 20 minutos para fazer um cálculo prescricional e às vezes errar, o que é mais curioso ainda, né? Acontece bastante. Você pode receber em questão de 10 segundos, 8 segundos, um e-mail informando para você o que aconteceu naquele caso ali, se é caso de prescrição, se é caso de acordo, enfim. Teste a calculadora, faça os cálculos e me mande uma mensagem para o Zé Maria, mande uma mensagem para o CAO, se você gostou do aplicativo, se você quiser instalar aí também. Um grande abraço, valeu. Mauro, antes de encerrar, a nossa colega Silvia Clautal pergunta rapidinho, onde ela consegue a 2ª edição do livro do Acordo de Não Persecução Penal? Parece que a primeira já acabou. Maravilha. Está disponível no site da Lumen Juris, da editora Lumen Juris, está disponível na Amazon também, e alguns parceiros comerciais, na lojas americanas, enfim, nesses grandes sites. Mas se você quiser um exemplar com dedicatória, com as minhas palavras agradecendo por você prestigiar e todo o meu trabalho, basta você me mandar uma mensagem que eu encaminho para você um exemplar com uma dedicatória de 2 laudas, bem grande, assim, escrevendo um agradecimento enorme por você prestigiar meu trabalho, e aí eu encaminho para o seu endereço sem custo nenhum, você não vai pagar frete nem nada, é só você mandar uma mensagem que eu encaminho para você o livro do Acordo de Não Persecução Penal, que tem modelo, tem roteiro passo a passo, tem fluxograma, tem toda essa visão analítica que eu gosto de emprestar para as coisas e tem tudo lá no livro também.
Obrigado, Mauro. Pronto, Silvia, já pode ir atrás do livro. Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite. Que Deus nos abençoe com muita saúde para que sigamos trabalhando. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau.